E aí galera, eu sou o Hokage-sama639 e hoje eu estou trazendo aqui mais um desenho da semana, né? Que é o desenho do Gohan, quando ele tinha 11 anos, na saga Cell Super Saiyajin 2. E é isso. Talvez eu faça algum desenho temático de Natal quando a gente chegar em dezembro. Só um aviso aí. Bom, fiquem com o vídeo aí e falou!